e assim será no nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Queridos, a paz de Cristo, eu sou o pastor Júnior Trovão e eu quero dizer que eu também sou Mais FM. Sintonize 102,9 e faça parte dessa família como eu também faço. Deus te abençoe. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar. Com palavras de amor e fé, estamos juntos aqui. Vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Rádio Mais, muito mais, é demais. Rádio Mais, muito mais, é demais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira. Isso aí, gente, bom dia, estamos chegando aqui na Mais FM, aí ó, nas ondas do seu rádio, e eu queria hoje mandar um abração aqui da 102.9 a todo taxista, a todo Uber, esses irmãos que têm levado a gente de um lado pro outro, de tudo quanto é lugar, querido caminhoneiro, que tem feito com que esse país ande. O que seria esse país sem vocês? Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Hoje a Mais FM está aqui reconhecendo o trabalho de vocês, que é lindo e maravilhoso. Eu, pastor Calixto, estou com você hoje até o meio-dia e mais um debate da Mais FM que hoje promete, olha, nós estamos aí, tá bom? E ó, aonde eu tô? Eu tô aí, ó, junto com você aí, ó. Clica aí no seu celular aí, ó. @maisfm 102.9. Aí, ó. Aí. Clicou aí? Achou a gente aí no YouTube? Vai lá agora, clica no sininho, já segue a Rádio Mais, que você vai ficar informado de tudo o que acontece aqui na rádio, porque afinal de contas, tudo aqui é feito pensando muito mais em você. Então, ó, vai também no canal lá do Instagram, segue a igreja. Põe, ó, igreja, meu Deus, tô pensando que eu tô no meu culto, hoje eu tô na rádio. Vai lá, segue a Rádio Mais FM, @mais 102.9, e você vai poder ficar por dentro de toda a programação da rádio. Ó, nós queremos a sua participação nesse debate hoje, queremos ouvir você, a sua opinião é muito importante. Olha, 11:09, atenção Brasil, atenção toda a Europa aí que está acompanhando a Rádio Mais FM, os Estados Unidos, todo o povo aí, olha, 11
950505090. Você vai poder mandar a sua pergunta para cá através de um áudio, através de um texto, né, de mensagem. Faça isso. Nós estamos começando mais um debate aqui na Mais FM. A sua participação é muito bom para nós. Já temos a enquete de hoje? Vamos à enquete de hoje, vamos ver. Disciplina na igreja. Ponto. O pastor pode colocar um membro de banco. Disciplina na igreja. O pastor pode colocar um membro de banco? Olha, até agora 78% está dizendo que sim, 22% dizendo que não. Mas conforme o debate vai rolando, isso deve mudar. Vamos ver, quero apresentar os queridos pastores que estão conosco aqui nessa manhã. Eu quero apresentar o querido pastor Luciano Scala, que é pastor da Comunidade Evangélica Vale da Bênção, graduado em filosofia, teologia, pós-graduado em bioética pastoral da saúde, em gestão, né, executiva de comunicação e pensamento religioso, pós-graduado em psicologia. Oh, meu Deus do céu. E atualmente é o presidente da ONG Instituição Viver na Bênção. Querido pastor Luciano, a paz do Senhor. Pastor Calixto, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos os pastores da mesa e a paz do Senhor para você que está conosco nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe. Vamos juntos, permaneça por aqui, porque com certeza vamos aprender, vamos dialogar e vai ser muito bom o nosso programa. Muito obrigado, pastor Luciano, mais uma vez pela sua presença. Saudar aqui também o querido pastor... Rapaz, esse nome é difícil, hein? Como é que é, não? Pastor Jal. Jal. Quando eu lembro pra você, eu me lembro lá da ilha de Java. Querido pastor Jal, Chiarote. Rapaz, o cara chegou com força total hoje aqui. É pastor da igreja Comunidade para... Comunhão Rara em Itapevi, perdão, pastor. Pós-graduado em interpretação bíblica, mestre em teologia e coordenador do Polo Seminário Batista Livre de Itapevi. Querido, que bom te receber aqui de novo. Graça e paz a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando pela rádio, pelo YouTube. Queria cumprimentar aqui todos os pastores também que estão na mesa, né? Creio que será um momento muito edificante. Mandar um abraço desde já para minha esposa, que está me acompanhando lá em casa. Meus pastores, né? Pastor Vando, pastor Edson Hanna. E eu creio que será um momento de crescimento aqui. Obrigado, querido. Valeu. Olha, saudar aqui também hoje o querido pastor Ney Viana, que é líder e presidente do Ministério Pastores de Rua, uma igreja sem paredes. Ele é missionário urbano e transcultural. Já teve em mais de 13 países, em mais de 23 estados, meu Deus, mais de 100 cidades, praticando, anunciando o evangelho. A sua especialidade em presídios e na áreas do tráfico na Cracolândia. Cara, que legal. E aí, amado irmão, pastor Ney, como é que você tá? A paz do Senhor, pastor Calixto, mais uma vez aqui. Que legal, né? Aprendendo também. Para mim é uma grande honra estar com esses grandes homens de Deus. E eu tenho certeza que ambos lados nós vamos aí estar semeando na vida desse povo aí, esses ouvintes. E eu tenho certeza que dos dois lados sempre sairá algum aprendizado. É isso aí. Olha, recebendo aqui pela primeira vez, que alegria receber aqui o pastor Edson Enedino, é isso mesmo? Edson Enedino tem 20 anos de conversão a Cristo, é pastor e capelão voluntário nas comunidades, em presídios e na casa, na Fundação Casa, né, que cuida de menores. E também é missionário urbano, é conferencista e também é professor de teologia. Hoje é pastor da Assembleia de Deus Missões Urbanas, idealizador do projeto Bíblia na Quebrada. Olha, e eu já vou falar para você aí, Bíblia na Quebrada, vai segurando aí. Já ganhei um boné muito da hora mesmo aqui, ó, você que tá me vendo aí pelo YouTube, um boné da hora da Bíblia na Quebrada. E olha, achei inteligentíssimo esse projeto. E olha só que legal, deixa eu fazer a propaganda aqui, ó, você tá vendo? Do lado
lado de dentro, na mente, para você não esquecer, vai ficar aqui na mente, são os países que ainda da janela 1040, onde tem a dificuldade da chegada do evangelho, para que a gente possa orar. Cara, que projeto legal, querido pastor Edson, bem-vindo aqui, veio da quebrada mesmo. Pastor Calixto, uma honra para mim. Tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez, muito feliz de verdade. Eu quero dizer para vocês que estão aí nos ouvindo, que hoje, pastor Luciano, Deus cumpriu mais uma promessa. Amém. Ele é fiel, né? Ele disse para mim, ele disse para minha mãe que ia me levantar, ia me dar mais uma chance, né? Ele levanta o pobre do pó e do monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes do seu povo. E hoje essa palavra está se cumprindo na minha vida. Deus me levantou, né? Estava no submundo da dependência química, partindo para o crime organizado. Era integrante de uma das maiores torcidas organizadas do estado de São Paulo, uma das maiores torcidas organizadas do mundo. E também era pichador de rua, até o dia que Deus falou: você não vai ser mais um dependente químico, um vida louca, um degenerado. Vou levantar você, você vai ser o meu servo e vai pregar minha palavra onde eu te enviar. E aí começou o processo de Deus na minha vida. No meio do caminho tive uma desistência, uma recaída aqui né? Tecnicamente falando, né? Uma recaída, né? Mas aí a mão de Deus foi lá e me resgatou de volta. E faz 10 anos que nós estamos aí com projetos, com ações sociais, com evangelismo, com missão. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Ele é fiel, não desiste de você. Então você que está caído, você que tem um filho que está aí, quem sabe, afastado da igreja, crê somente que Deus pode levantar ele do monturo, como me deu essa chance de estar aqui hoje, numa das principais rádios do Brasil, né? Obrigado, querido. Olha só, hoje eu vou ficar aqui com o boné aqui, Bíblia na quebrada. E é isso aí. Vamos pra cima. Deus tem muita coisa, mas olha, a nossa enquete de hoje é o seguinte: e aí? E aí, gente, como é que fica a questão aqui? Disciplina na igreja. O pastor pode colocar alguém, um membro de banco. Essa expressão de banco é tirar fora da comunhão, fazer com que ele não participe de algumas ações da igreja. Qual é a sua opinião? Manda pra gente aqui no 950505090. É importante demais a sua opinião para nós aqui da Rádio Mais FM. Eu estou esperando a sua participação. Vou pedir aos queridos participantes que, pra gente tentar conduzir da melhor maneira, cada um observe o tempo, tá lá o reloginho, tá bom? As iniciais, né? As considerações iniciais será de 2 minutos e depois cada participante terá 3 minutos para expor os seus pensamentos. No segundo bloco, vocês vão poder interpelar o outro, fazer pergunta ou até mesmo, logicamente, sempre são assim, de modo cortês, pedir a palavra ou interrogar aquilo que está sendo falado pelo companheiro. É o debate da Mais FM chegando aí nas ondas do seu rádio. Vou começar aqui, querido pastor Luciano, 2 minutos para as suas considerações iniciais. Vamos lá, pastor Calixto. Então, para a gente começar a tratar desse tema, eu já me posiciono dizendo que sim, o pastor ele tem essa legalidade de disciplinar a pessoa, disciplinar um membro da igreja. Eu não concordo com aquele que coloca a pessoa fora da comunhão, ou seja, que impeça a pessoa de participar da ceia do Senhor. O nome já diz, a ceia é do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, examine o homem a si mesmo. Ou seja, é a pessoa que deve fazer esse autoexame. Porém, das atividades eclesiásticas, acredito que sim, que esse pastor, ele deve disciplinar. Lembrando que essa disciplina, ela não tem o caráter punitivo, ela tem o caráter disciplinar. Aquilo que na teologia tomista, São Tomás de Aquino vai dizer que ela tem o caráter pedagógico. Aquilo que o Russell Shedd também vai colocar em uma das suas obras acerca disso, que existe o caráter de ensinar a pessoa, de trazer essa pessoa para perto e disciplinar a pessoa. Temos textos bíblicos que falam sobre isso.
Nós podemos utilizar alguns textos, como por exemplo, Mateus capítulo 18, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Nós temos também Hebreus capítulo de número 12, que são textos que podem iluminar essa ideia. Com o decorrer do programa, a gente vai poder trabalhar bem esses textos. Mas na minha fala inicial, eu digo que sim, que o pastor, ele deve sim disciplinar a pessoa, sendo necessário colocar a pessoa em banco, deixar a pessoa sem realizar as atividades dentro da igreja. É isso aí, olha, vou viajar aqui agora o pastor Jal, mas eu queria antes disso mandar um abraço a todos os irmãos que estão chegando aqui forte, todos os irmãos da Adebrais em Mairiporã. Aí, não esquecemos de vocês não, um grande abraço, Deus abençoe, querido pastor Jal. Eu creio que o pastor, ele pode sim, porque quando uma pessoa ela se disponibiliza a ser membro de uma igreja, logo ela está concordando com o regimento interno daquela denominação, com os estatutos estabelecidos em congregação, em estatuto, em convenção. Então, quando uma pessoa ela fala, não, eu aceito ser membro dessa igreja, e ela quebra princípios estabelecidos pela denominação e princípios bíblicos, ela é passiva, assim, de ser, como o pastor Luciano falou, de ser disciplinada, não no caráter punitivo, que assim como ele falou de uma obra do Russell Shedd, que fala justamente sobre isso. Você trazer a pessoa para perto. Não é você colocar a pessoa de banco e falar, vai orar, se vira aí, depois quando você estiver bem, você volta para suas atividades. Não, a gente tira das atividades por conta justamente dos estatutos e dos textos bíblicos que nós iremos abordar. E nesse período nós temos como pastor que acompanhar essa pessoa. Se está tendo mudança na vida dela, se a pessoa entendeu, se a pessoa está aceitando de bom grado aquela orientação pastoral. Mas aí o escritor aos Hebreus vai falar que a punição no momento nunca é de bom grado, né? Para quem é punido, né? Então no primeiro momento ele acha que aquilo é injusto, mas ele diz que se a pessoa observar, no final, né, ele vai ver que foi por bem dele. Sim, então assim, basicamente eu creio que uma igreja, nós como pastores de igreja, nós devemos ter esse cuidado com a igreja que foi entregue à nossa mão, que foi confiada à nossa mão. O que o senhor está falando é o seguinte, né? Não basta só disciplinar, tem que haver um acompanhamento. Esse trabalho pastoral do Russell Shedd marcou muito, né? A visão de mudança, né? De como a igreja disciplina, né? Que ele tem lá o disciplinar de educar, né? De chamar para perto, né? Sim, mais ou menos como discípulo, né? Nós vemos casos de disciplina que simplesmente descarta a pessoa. Não, tira a pessoa da função, coloca no banco e ninguém vai perguntar se a pessoa mudou o pensamento, as atitudes, ninguém acompanha. Então, não tendo um acompanhamento pastoral, essa pessoa daqui a pouco ela sai da igreja, se desvia e vai embora. E não é esse o intuito da disciplina. É trazer a pessoa para perto, trazer ela pro caráter bíblico de disciplinar, para que essa pessoa possa voltar posteriormente às atividades. Eu acho que tem uma coisa que tem que girar aqui em torno do nosso debate, é o seguinte, é ter uma ideia, aquilo que foi exposto muito bem pelo pastor Jal, o pastor Luciano também. Existe a questão de a igreja como corpo de Cristo invisível, espiritual, né? Essa é uma coisa. Mas a gente não pode fugir que a igreja também é uma instituição humana, né? Ela tem CGC, ela tem um endereço e como instituição de uma sociedade, ela também tem que prestar conta a uma sociedade, né? Então, como é que fica esse membro quando ele tá? O querido pastor Edson, bem-vindo e as suas considerações iniciais. Vou defender, pastor, que essa punição, né? Que nossos amigos já começaram a falar que não é punição. É punição e não é punição. Quando você deixa o camarada no banco, é o quê? É uma punição. Então, é punição sim. Vou defender que em vez de colocar o camarada no banco, andar mais uma milha com ele. E já quero já entrar aqui na questão da etimologia da palavra, né? Disciplina, de acordo com o dicionário ilustrado da Bíblia, significa treinamento pela instrução, pelo controle. Então, o que, na verdade, eu quero propor aqui para vocês, meus amigos, em vez de colocar o camarada no banco,
ressaltar o discipulado que tá faltando nas igrejas. Não tá faltando colocar pessoas no banco, pastor. Tá faltando o tal do discipulado que quase já não se ouve mais, né? De acordo com a agência missionária Ame Evangelizar, somente 3% da literatura evangélica hoje feita no Brasil é dedicada a evangelismo, missão e discipulado. 3%, senhoras e senhores. Então é muito pouco, se fala muito pouco e erram muito, na minha opinião, de quando deixa o camarada lá no banco, lá, e às vezes a pessoa que tem, às vezes, um talento, ou tem gente que só sabe tocar, né? Tem nossos amigos do samba, né, pastor Luciano, que os caras vão pra rua, e o dom deles é o samba, eles só sabem tocar. Vai colocar o cara fora da comunhão, não pode tocar mais, o cara vai morrer. Essa é a minha opinião, andar mais uma mira com membro, colocar no banco. A verdade é o seguinte, não vai adiantar coisa nenhuma, o que vai adiantar é a palavra sendo ensinada de verdade, né? A verdade é o seguinte, que hoje ninguém quer ter paciência mais com quem tá fracassando, quem tá derrapando, quem tá ali naquela. Agora, quando o camarada, por exemplo, já estourou o tempo, mas só pra concluir, mas quando o camarada lá, ele tá sendo útil pra igreja, dizimista fiel, ajuda, tá todo dia levando tijolinho pra igreja, opa, isso daí é nosso. Agora o camarada, quando tá dando problema, ele é problemático, ele já vem de uma família desestruturada, ele já vem de um casamento falido, ele já vem de uma circunstância negativa, ninguém quer ter paciência, sem generalizar, evidentemente, pastor Calixto. Olha aí, querido pastor Ney. É isso aí, pastor Calixto. Observando aí os pontos que foram colocados para todos os irmãos, todos os pontos positivos até agora. Estamos basicamente falando do mesmo assunto e praticamente defendendo a mesma causa. Nós somos contra colocar em banco porque nós entendemos que o membro está em constante construção, diferentemente de alguém que tem um cargo eclesiástico. Porque essa punição, conforme foi colocado muito bem com o nosso irmão, essa daí é uma forma de punição que pode estar adiando ou pedalando o discipulado. É muito mais fácil colocar ele de banco e punir ele, castigar ele por aquele fato que muitas das vezes é confessado. Muitas das vezes uma pessoa que vai ser colocada em banco é uma pessoa que muitas das vezes foi para a sala pastoral e confessou o pecado para o pastor. Pastor, eu pequei, eu errei. E o pastor pega e, como se é uma penitência, como que a Igreja Católica, tantas Ave Maria e quantos Pai Nosso, então você precisa ficar 3 meses de banco, não vai participar da ceia, porque a gente sabe que o banco está atrelado a participar da mesa, sendo que efetivamente o significado do participar indignamente não está atrelado a esse tipo de erro ou pecado. Então nós vemos que essa causa ela é uma linha muito tênue, ela é uma linha muito tênue à questão de tratar, discipular, acompanhar ou penalizar a pessoa para que ela não faça de novo. Então, a minha consideração inicial é essa. Qual linha que nós vamos seguir? Penalizar ou acompanhar aquele membro que está em construção? Olha só, e aí, pastor Luciano? Eu acho que esse tema ele fica mais palpável, digamos assim, quando a gente começa a colocar exemplos na mesa. Então vamos colocar eu quero colocar alguns exemplos. Vejamos assim, nós temos um ministério de louvor. Igual funciona em grande parte das igrejas. Os ministérios de louvor trabalham ali dentro do ministério, eles têm o ensaio, eles têm as reuniões deles. Vamos supor que aquela pessoa, ela não tem o comprometimento com o ensaio, com as reuniões. Não existe o comprometimento de estar lá na igreja no dia combinado. Essa pessoa, ela deve ser disciplinada? Ela deve ser colocada de banco? Ela deve refletir acerca disso? No meu ponto de vista, sim. O que eu não concordo é tirar a pessoa da comunhão, da ceia, porque isso é de foro íntimo. A pessoa ela deve fazer esse autoexame. Mas vejamos esse caso. E aí, como que funciona? Ou então, numa outra hipótese, uma pessoa que desenvolve o ministério dentro da igreja, um pregador da igreja, um evangelista da igreja, ele vai
e comete um pecado que se torna público, que aconteceu dentro, de repente, até com uma pessoa dentro da igreja, essa pessoa ela deve ser mantida exercendo o ministério, ou ela, para preservação da sua própria imagem, da imagem do ministério, da seriedade do ministério, essa pessoa não deve ser colocada de disciplina, no sentido de ser tratada dentro dos bastidores? Porque se eu coloco essa pessoa em cima do altar, eu não estou expondo apenas ela. Estou expondo o ministério, estou expondo... É aquela pergunta que eu faço, o senhor perdoe interromper o senhor, para o tempo que o senhor volta, da questão do seguinte. Paulo vai dizer que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhos. Sim. O mundo vai sempre olhar para a igreja e querer ver na igreja algo diferente do que vê nas associações lá fora. Certo. Como é que fica se um cabra aqui na igreja, uma pessoa, vive uma vida desgraçada, fora dos padrões bíblicos, e mesmo assim ele continua em todas as atividades da igreja? Como é que a igreja vai se impor diante dessa situação, eu digo até para o mundo, querido pastor Luciano? Então, eu vejo como muito complicado. Coloco um terceiro exemplo na mesa, pastor. Vamos colocar que a gente tem um futebol com o pessoal, pastor Edson, tem lá um futebol final de semana com os irmãos da igreja, um rapaz vai lá e deu uma pancada no outro, brigou com o outro. E aí, eu vou deixar essa pessoa continuando nas mesmas atividades? Ou eu devo afastar essa pessoa e tratar essa pessoa? Em aspectos assim, eu vejo que essa pessoa, ela deve ser tratada. A questão que o pastor levantou, da ausência do discipulado, concordo plenamente. Porque eu acredito que o obreiro, ele deve ser discipulado. O talmidim, aquele que andava junto com o mestre, nós devemos retornar com essa mentalidade, porque hoje em dia a gente percebe que tem faltado. As pessoas, elas estão começando a fazer a obra pela necessidade e acaba que vai colocando a pessoa, ela entra na dinâmica da igreja e ela não é preparada. Então eu vejo que existe essa falta da igreja e também vejo a necessidade, sim, de discipular a pessoa. Olha só, gente, Jesus, pastor Dial, parece que a questão do discipulado também é muito importante para preparar essa pessoa, até para que evite que ele amanhã cometa um erro sem saber e tenha que acabar sendo ou punido ou discipulado, não sei, porque o texto de Marcos vai dizer que Jesus, antes de enviar, disse: vinde a mim, né? E assim, Paulo, ele deixa bem claro qual que é o caráter do obreiro aprovado, né? Que seja irrepreensível. Então, então o obreiro, nós estamos falando aqui de membros e de obreiros. Quem é membro da instituição? Aquele que assinou lá, de repente eu concordo com o estatuto, tudo que foi isso. Esse é membro. Nós não podemos querer disciplinar pessoas que não firmaram compromisso na membresia da igreja. Agora, quando nós vamos para o obreiro, aí já existe outro crivo, que nós devemos... o obreiro, ele deve ser irrepreensível. E quando nós falamos, os pastores, eu acho que eles levaram um pouquinho já para o extremo do outro lado, de uma disciplina punitiva, no caso. Você vai ser punido por aquilo que você fez. E nós, desde o começo, estamos falando sobre uma disciplina para poder trazer essa pessoa para perto. Porque nós temos uma igreja a representar, uma imagem cristã a zelar. E se você pega alguém dentro de algum ministério que pecou, vamos supor, cometeu um adultério, e você não tira essa pessoa das atividades, logo abre margem para que os outros também façam. Se fulano adulterou e continua cantando, não pega nada. Se eu só roubei um negócio aqui, se eu só fiz algo que não chega nos pés do pecado do irmão. E Paulo, ele fala justamente sobre isso lá em 1 Coríntios 5. Ele fala: geralmente ouve-se falar que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal que nem no meio dos mundanos existe. Como é de haver entre vós alguém que sai com a madrasta? E vocês ainda sentam na mesa junto com esse? Não sabeis que o fermento leveda toda a massa? Então, assim, Paulo está falando justamente sobre uma disciplina. Essa pessoa que comete tal ato,
E aí existem os tipos de disciplina. Existe a disciplina verbal, você vai chegar a falar com a pessoa. O senhor está falando lá de Mateus, quando Jesus Mateus 18, diz, chama isso. o cara, Chama o cara, conversa aconselha com ele, conversa com ele, aí é a primeira lá. Não aceitou? Você vai chamar outras testemunhas para conversar com a pessoa. Não aceitou? Vamos levar para a igreja. Falar, ó, fulano tá com essas práticas, já foi conversado, já tem testemunha, já tem prova de tudo que ele fez e ele não está aceitando a correção. Aí. Agora ficou complicado, porque parece que Jesus termina esse texto dizendo o seguinte: se o cara não ouvir na igreja, o que você faz com ele? Manda embora. Manda embora e considera ele um publicano e fariseu. Ai, 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 querido pastor. O senhor ainda está no seu tempo, pastor. Querido pastor Edson. E aí, Edson, eu queria até perguntar para você. Glória a Jesus, já fazem 37 anos que Jesus me libertou e Deus, tal, pastor. Mas eu quem escapou da boca do dragão, da boca do dragão, você tá ligado quanto vale uma alma, né? Mas o negócio é o seguinte, pastor Edson, eu queria te perguntar, até você que talvez acompanhando mais de perto, tá aí envolvido com esses movimentos de dessa molecada, tirar a molecada da rua, o movimento social, indo lá o que nós chamávamos de antiga FEBEM, indo no presídio e tal, e vendo, você tá mais de perto disso, isso tá mais fresco em você. E aí que eu queria te perguntar, mas até mesmo na cadeia tem um código de conduta, certo? Na FEBEM tem um código de conduta. Até na rua tem um código de conduta, irmão. Se você não andar pela linha, como eles dizem lá, conversa de homem não faz curva, ou seja, existe um código de conduta. Então, aí eu te pergunto, como é que fica uma igreja, querido pastor Edson, que não tem um código de conduta para conduzir os seus membros, para direcioná-los e até mesmo educá-los na fé, como você disse, a questão do discipulado. Mas e quando esse cara sai fora dessa conduta? Como é que a igreja vai agir com ele, querido pastor Edson? Acontece, pastor, que eu, como nosso pastor aqui, nós não estamos defendendo que não haja disciplina, né? Mas sim a aplicação da dosimetria, da pena, né? Que então você acredita que a disciplina deve existir? Bíblica, mas o que nós estamos discutindo aqui é uma matéria de administração eclesiástica, né? Certo. Administração eclesiástica ou ética pastoral, ética cristã. O que eu estou aqui discutindo, na verdade, é se pode colocar o camarada no banco, proibir ele participar da comunhão da igreja, né, das atividades de modo geral. A gente não tá defendendo, nós não é doido, né? Nós não é doido, né, mano? Nós não, pelo amor de Deus, nós não é doido. A gente tá aqui defendendo... Já foi. Exatamente. Agora, só que é o seguinte, o pessoal tá entrando por esse caminho aí, né? Que a gente não tá defendendo a disciplina, pelo contrário, a disciplina, ela é bíblica, né? Inclusive, ela significa conjunto de leis e regulamentos, porque se governa certas entidades coletivas, submissão voluntária ou imposta a um regulamento, ou seja, é isso, né? A disciplina, ela é bíblica. O que nós estamos discutindo aqui é se pode o camarada ficar lá 6 meses no banco, 1 ano, né? Aí o cara morre e aí você perde a alma. E assim, eu queria aqui até pegar um pouco da fala do nosso pastor, que falou aqui sobre essa questão, né, administrativa e eclesiástica. Sabe o que acontece, pastor Calixto? Que a gente tem visto aí nos arraial de modo geral, principalmente nas quebradas, nas periferias, boa vontade, evidentemente, não estou aqui fazendo juízo de valor de nenhum ministério, de ninguém que se levanta para fazer a obra de Deus. Eu estou avaliando aqui a questão doutrinária, administrativa, eclesiástica. Estamos aqui percebendo que há uma falta de preparo muito grande por parte da maioria dessas igrejas emergentes. Não tem um estudo bíblico complementar, não tem um curso de teologia, né? A Bíblia na Quebrada não é só missões, a gente tem uma livraria evangélica lá, a gente tem curso de teologia, preparo técnico teológico, né?
Então a gente se preocupa em defender a fé com propriedade, com inteligência e com sabedoria. Essa é a nossa visão. Só que, às vezes, o que está acontecendo, eu falo isso para meus alunos lá no curso, que o pastor, para segurar um membro da igreja, para ele não fugir, já vai dando cargo. Vem para cá que você vai ser evangelista, né? Vem pra cá que você vai ser consagrado. Lá você não tá tendo oportunidade? Não, mano, vem pra cá que você vai pregar toda semana. Aí o cara o cara é novo, ele quer desenvolver, ele tá ali naquele primeiro amor, ele vai lá sair daquele ministério que não tá dando oportunidade, e aí acaba recebendo um cargo lá de diácono, de presbítero, de evangelista, sem preparo. Aí começa a derrapar no caminho, dá problema, começa a trazer problema pra igreja. Por isso que a gente vê vários absurdos aí nas redes sociais de pessoas neófitas, de pessoas novas no ministério. Eu acho que a mais recente aí que tá na polêmica é o The King, The Paul, The... Olha só, deixa eu voltar aqui. O Ney, querido pastor Ney, a grande questão é o seguinte: a igreja pode, o pastor pode, a igreja, ela pode ter doutrina, ou seja, disciplinar uma pessoa. O pastor pode botar alguém no banco, ou alguém só porque tem um talento, precisa desse talento, a igreja... Como é que é essa correção? Ela não é punitiva, mas a pessoa continua exercendo tudo? Sim, vamos lá. O texto que o pastor Dial, né? O pastor Dial leu, citou, né? Em 1 Coríntios 5, ali relata um caso isolado, que era um caso que estava acontecendo, havia umas vistas grossas, e ali não foi uma punição de banco, e sim de uma exclusão. Então ali, isso aqui já é um tema por uma outra discussão, com o qual nós tivemos aqui já presente, né? Deve-se excluir ou não um membro. Quando nós falamos sobre o banco, nós não achamos respaldo bíblico, porque esse mesmo Paulo que disse a respeito desse daqui, da massa levedada, do fermento que leveda a massa, falou até para lançar para Satanás e tal, para lançar fora. Esse mesmo falou para carregar o fardo um dos outros, dos fracos das fé. Então, nós não vemos esse respaldo desta punição de banco biblicamente. Nós vemos, sim, em alguns casos de exclusão, que também é um outro fator a ser debatido, que não é o de hoje. Então, nós estamos aqui discutindo uma questão. Que ponto que eu coloco uma pessoa de banco? Nós sabemos que teve pessoas que já ficaram de banco porque fizeram chapinha no cabelo. Porque namoraram e não falaram com o pastor. Começaram a namorar. Então nós temos aqui um leque muito gigantesco de especificar um caso igual teve nessa igreja de Corinto, que tinha uma pessoa que estava adulterando. Aqui nós estamos falando de uma relação incestuosa. Mas, pastor, aí não é o caso da progressividade da própria disciplina de Mateus 18. Primeiro você chama, que é a verbal. Exatamente. Depois, se não aceitar a verbal, você dá, que é mais ou menos como uma empresa, né? Se a empresa te repreende, se você não tal, ela vai te dar uma suspensão, uma advertência por escrito. A exclusão e é pra quem não depois aceita. ela te afasta por 3 dias, se você não tá, justa causa. Essa é a empresa. No caso lá, Jesus parece que não tá seguindo o mesmo padrão. O de Paulo aí não é, já orientei vocês. Vocês não fizeram nada. Aí agora ele manda. E depois chega ao último estágio da disciplina, que no caso é a exclusão. Exatamente. Vai disciplinar para não chegar nesse extremo de exclusão, no caso. Né? Nesse exemplo de Jesus não teve banco. Teve o quê? A pessoa chamou, conversou, chamou de novo, discipulado. Ele discipula aquela pessoa. Ali dá orientação também para quando a pessoa não aceita. Sim. A disciplina. Porque tem gente que não vai aceitar nenhuma disciplina verbal. Porque nós precisamos entender algo, que o banco, não adianta a gente concordar, falar, não, eu sou a favor de colocar em banco, mas nós sabemos que o banco é tirar fora da mesa.
Nós sabemos que é. Não, nós falamos isso aqui. Nós nós também não concordamos. concordamos. A pessoa nós pode concordamos com continuar ceando desde que disciplina. ela confessou seus pecados, igual Ô, gente, mas será, eu dizer aqui, Mas será a que ceia é a pessoa vocês... de Deus, não, pera um pouquinho aí. Será que vocês não estão muito em cima do muro com medo das opiniões de chegar, pastor, porque eu tô achando que vocês estão meio lá, meio cá, ninguém Não. quer definir nada, porque o negócio é o seguinte... Eu sou a favor do vai, não peques mais. O negócio é o seguinte, então, mas o negócio é, deixa eu perguntar pra mesa aqui, porque os irmãos estão tudo rodeando e não tem coragem de definir. Eu vou perguntar pra vocês aqui o seguinte. E aí tem que definir, porque também a questão é o seguinte. Então, peraí, o senhor diz, mas Paulo já não especificou, vamos falar agora de obreiro. Paulo já não se especificou qual que é o tipo de conduta que um obreiro tem que ter? Dar bom testemunho. Manejar bem a palavra do Senhor. Mas não, eu digo da vida íntima dele. Quando o cara sai fora desse padrão... E aí? É passivo. Ele já não é passivo de ser tirado daquilo porque ele não está cumprindo uma ordem básica que tem que ser assim? Sim. Outra pergunta aí que pra vocês definirem o seguinte, parece que tá todo mundo rodeando o seguinte, que tá com medo de depois sair daqui e falar, cara, não, irmão, Bíblia é Bíblia, a gente vai definir aqui. A definição que eu peço de vocês é o seguinte, não, pastor, mas não pode botar de banco, não pode tirar. Então eu gostaria até que vocês me explicassem aquele texto de que quando Marcos erra na primeira viagem missionária, e Paulo diz, comigo você não anda. Mas depois chamou de volta. Não, pera um pouquinho, pastor. Mas quantos anos depois... 6 meses ele foi... Não, pera aí. Quantos anos depois ele foi chamado? Nós estamos falando do início do ministério de Paulo, a primeira viagem missionária, e Paulo só chama ele de volta perto da sua morte, na última carta, à beira da morte, Paulo diz, traz contigo a João Marcos, que me é útil. Então nós temos ali 2 questões. Um que apoia, que é o tio, o consolador lá, o Barnabé, que consola, sustenta. Mas nós temos o Paulo que falou, comigo esse cara não anda. E aí, como é que fica? Perdeu a oportunidade naquele momento, mas depois recuperou. E aí o tempo, o Paulo já estava em outras atividades, né? O que me garante, o que me assegura, se quando ele foi repreendido, ele foi cortado da missão, né? Ele não, por conta disso, já não se arrependeu na hora e andou na linha. O texto não fala, né? Então a gente não sabe o que vai valer a pena. Mas é o que eu tô perguntando, pastor. Lá o texto mostra 2 vertentes. Mostra o Barnabé que ampara e leva ele, desce com ele pra fazer a missão. Mas você tem o Paulo que também disse, não, cara, não dá pra ser assim, não. Como é que eu vou levar um pastor cara... Calixto, a gente tem que ver, a gente tem que prestar atenção também na questão do caráter de Deus. O caráter de Deus, ele sempre foi um caráter disciplinador. Então nós temos diversos conselhos. Se a gente for trabalhar, por exemplo, Provérbios, nós estamos trabalhando as cartas paulinas, estamos trabalhando o Novo Testamento, tudo bem. Se nós formos olhar também lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber Deus sempre orientando, exortando e levando o homem a essa disciplina. Veja lá no exemplo do livro de Josué, no caso de Acã, daquela capa de Acã, que foi dada a disciplina, tá certo? Que foi colocada a repreensão e veja que houve até uma punição no caso. Então nós temos esse exemplo, temos em Provérbios diversos exemplos de textos orientando a disciplinar. Mas Acã não fazia parte do exército? Ele já era um soldado experiente, né? Aqui a gente estamos falando de membros que vão ficar no banco da igreja, cumprindo uma punição. Então, pastor, nós não estamos colocando, por exemplo, o tempo, né? Quanto tempo. Nós não estamos discutindo isso, questão de tempo. Acho que não tem que estabelecer porque um tempo. até o pastor Ney colocou, já teve pessoas que ficaram de banco, porque fizeram chapinha, porque não sei o quê, outros por causa de televisão. Tudo bem, nós não estamos trabalhando essas questões. A questão é, um pastor, ele pode disciplinar? Eu vejo que não é que ele pode, ele deve disciplinar. Porque a nossa função como pastor, e quem é pastor local aqui, sabe muito bem a problemática que é. Se você deixa uma pessoa dar um mau exemplo nesse sentido, você perde o controle da situação.
É aquela história de uma laranja podre, estraga o resto da Acaba casa. que vai contaminando e daqui a pouco você não consegue mais organizar uma reunião. Imagina o bispo Samuel Ferreira, que tem aí, sei lá quantas igrejas. Se ele vai e faz uma convocação. Eu preciso que os pastores estejam aqui. O bonito fala assim, eu não vou. Ah não, tá frio hoje. Imagine só o controle, como ele vai perder a situação. Misericórdia. Então assim, a questão do banco é para ter esse controle, é para você administrar, é muito mais administrativo. E trazer para perto, sempre tendo essa mentalidade de trazer para perto e discipular essa pessoa. Querido pastor Ney. Estava observando também, quando Paulo recebe Onésimo de Timóteo, é uma pessoa que está dando muito trabalho, que está dando muito trabalho para Timóteo. Ele envia, ele fica um tempo lá com Paulo. Paulo devolve ele e diz assim, olha, se ele deu algum prejuízo, se ele fez alguma coisa, coloque em minha conta. Porque receba ele como você está recebendo no meu coração. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo Paulo fazendo um acompanhamento para esse homem que precisava de um apoio e não de um banco. E o Marcos, que ele abandonou por quase 27 anos. É como a gente diz, nós temos um leque de opções. Então, mas Onésimo, ele era um escravo, ele não era um obreiro, né? Mas ele volta como obreiro. Então, mas aí quando ele volta, ele já volta diferente da Mas só que ele deu prejuízos. Saiu. Mesmo assim, ele deu prejuízos, ele deu trabalho para Paulo tá falando para Filemão, falar, agora ele tá voltando não como escravo, agora ele é um irmão nosso em Cristo. Então recebe ele como irmão. Porque parece o que dá a entender do texto é que o Onésimo lá, ele tem um encontro pessoal com Jesus através que muda de Paulo. A vida. E aí Paulo orienta, fala, ó, cara, não dá pra julgar mais esse cara como você julgava. Agora esse cara é teu irmão. Vai lá, pastor Porque Ney. quando nós vemos que o pastor, ele guia o rebanho, quando nós vemos até Salmo 23, que ele leva as águas tranquilas. E nós vemos também que ele deixa os 99 e vai atrás de uma ovelha. E em questão de ovelhas e rebanho, nós não conseguimos compreender esse fato de isolamento. Estudando a respeito de resultado, porque a intenção ela pode ser sim muito boa e precisa, mas nem sempre o resultado ele é positivo para uma pessoa que é disciplinada. Primeiro, uma pessoa que aceita disciplina, ela de certa forma, ela está arrependida. Exemplo tal, quando nós vemos a mulher adúltera lá no livro de João, se eu não me engano, capítulo 8, nós vemos aquela mulher ser levada a uma punição. Ser levada a uma punição, a uma disciplina. E quando nós vemos ali Jesus esperando aquela mulher naquele templo, escrevendo ali no chão, Foi o tempo pra mim. de repente, o que acontece? Aqueles homens falam, Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério, essa mulher foi pego Aí Jesus faz aquela pergunta, todos nós sabemos. Quem não tem pecado dentre vós, atire a primeira pedra. E o que acontece? Eles começam a soltar pedra. Ele chega até essa mulher e diz, mulher, aonde estão os seus acusadores? Aonde estão aqueles que te condenam? Ela fala, não estão, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Exemplo, aonde você vê nesse ponto esta mulher pedir perdão? Aonde você vê nesse ponto esta mulher pedir perdão para Jesus, sendo que Jesus perdoa ela? É que esta mulher, ela teve momentos que é a sala do secreto. Então tem pessoas que cometem erro, mas logo em seguida ela tem um arrependimento. E ela vai confessar para o pastor e o pastor coloca ela de banco. Mas que nem nesse caso que o irmão levantou aí da mulher, o que em Levítico falava a regra? Que tanto a mulher quanto o homem que fossem pego, eles deveriam ser apedrejados. No caso, eles jogam só a mulher. Ali já quebrou o protocolo, já não tem mais direito de apedrejar ninguém. Mas por que Jesus perdoou, sendo que ela não pede perdão na hora? Então, mas se tá o cara lá, eles iam ser apedrejados. Nós estamos falando de momentos que a pessoa pode ter em particular. Mas esse texto é a questão do perdão. E eu acredito que todos nós aqui concordamos. Nós passamos do perdão, nós estamos em um convívio de igreja. O perdão é claro. O convívio aqui é o convívio de igreja. Sim. Já passamos dessa época. Que o erro também
dentro, perdão. Não, mas o princípio dentro da igreja. agora é a pessoa que está dentro da igreja. Agora, como é que fica a pessoa que está dentro da igreja? Ela também pode se arrepender. Por quê, pastor? Ela também pode. Eu vejo que... Mas a quem mais é dado não é mais cobrado? Sim. O senhor acha que eu que pecar, Deus vai tratar do mesmo modo de uma pessoa que está chegando na igreja? Então, porque quando nós estamos falando sobre, igual o tema o pastor pode colocar o membro de banco, o que o irmão falou, que o pastor Dial falou, é correto. O membro é desde do que tem um cargo eclesiástico até o que está lá. Mas, assim, na prática, quando nós falamos de membro, nós estamos falando de pessoas que estão lá embaixo. Que é um outro tratamento. Membro da igreja. Membro da igreja, que é um outro tratamento disciplinar. Existe o disciplinar dos cargos disciplinares, tanto que entra na carta do obreiro aprovado. Aí seria um outro debate sobre o obreiro aprovado. Nós estamos falando de membresia de igreja. Porque quando assim, nós falamos... o membro, ele pratica atividade ministerial? Ele vai ser excluído do quê? Né? Mas eu vou colocar ele de banco do quê, no caso? Não, mas nós não estamos falando de exclusão, estamos falando de banco. Sim, tudo bem. Okay? Então o senhor tá membro. vindo pro nosso time. Porque exatamente. O negócio exclusão é outro tema. Aqui no debate, obreiro é membro, pastor é membro. Porque o pastor aí é outro tema. Vocês estão mas o pastor é membro, obreiro é membro. Aí nós temos que falar do obreiro aprovado. Fecha aqui em mim, corta os microfones aí. Ele fala, tá todo mundo aqui hoje igual que abre, escorrega de um lado, escorrega do outro, mas não tem coragem de definir. Temos que definir o negócio, ou pode ou não pode. Deve. Ou a Bíblia manda ou não manda. Sim. E aí eu vou deixar pros senhores aqui uma pergunta e eu vou sair pro break. Fazer uma pergunta e sair pro break. No caso do... mas você não pode tirar o que o cara faz na igreja. O homem que recebeu um talento e não agiu de conformidade com o que o Senhor mandou, o talento continuou com ele ou foi tirado? Foi tirado. Na parábola, eu só tô perguntando pros senhores, é pra vocês responder. Na parábola, eu não tô falando, essa daqui é a parábola uma outra parábola que Jesus conta e diz o seguinte: ele volta de viagem. Que é a parábola das minas. Pode ler o texto aí. Quando ele volta e aquele cidadão que não quis agir de conformidade, e ali não era ganhar dinheiro, era proclamar que o seu senhor era rei, ia lá espalhar. Quando o seu senhor volta, ali é mandado tirar dele o que está na mão dele. Você não valorizou, então tira. Quem é que tira? É o senhor? Ou ele manda alguém tirar? O senhor não vai lá, ele manda um outro servo, vai lá e toma dele o que eu dei pra ele. Então, meu amigo, parece que aí tem uma questão pastoral, eu volto já no break. O pau vai comer e eu quero definir. Tem que definir. Os irmãos estão andando em cima do muro, estão com medo de sair lá fora e depois ser cobrado da opinião que deram. Eu volto já. Daqui a pouco tem mais debate. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Você também pode ouvir a Rádio Mais FM através da sua assistente virtual. Alexa, tocar Mais FM 102,9. Reproduzindo Rádio Mais FM 102,9. A Mais FM com você em todo lugar e de todas as formas. Mais FM 102,9. Mais vida, mais alegria, muito mais de Deus pra você. Todos os domingos às 5h45 da tarde temos um encontro marcado em nossa casa, a Adebras. No culto da família, venha viver momentos de adoração, comunhão, louvor e palavra. Receba direcionamento do céu através da vida do Bispo Samuel Ferreira. Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira.
Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. É hora de oração, com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em oração. E nós queremos te pedir uma bênção toda especial, embasado na Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz que o Senhor daria ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu oro sobre a vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, a todos aqueles que nos escutam nesta hora. Que haja proteção sobre a vida deles. Senhor, cubra-os com teu sangue, livra-nos do homem sanguinário, livra-nos do homem mau, livra-nos do acidente, livra-nos, ó Deus, de qualquer súbito que venha trazer transtorno à nossa saúde. Senhor, que haja proteção, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que os teus anjos há de nos proteger, e nós mais uma vez glorificaremos o teu nome. É a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar. Com palavras de amor e fé, estamos juntos aqui. Vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o Bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Oi, gente, saudação de paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Gravando esse vídeo para dizer que eu também estou ligado na 102.9 FM, Mais FM, o canal dos céus nos seus receptores. 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @MaisFM 102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @MaisFM 102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. Mais adoração no seu rádio. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais.
São Paulo, é isso aí, Brasil. Olha, nós estamos de volta aqui na Mais FM, na 102.9, levando até você esse debate hoje. Da pergunta é o seguinte: o pastor pode disciplinar alguém? Tem a disciplina na igreja existe? É bíblica? O pastor pode colocar alguém de banco? Olha, eu quero ouvir a sua pergunta. Soltar os áudios agora, 950 50 50 90. Nós temos algum áudio aí, querido? Olha, eu vou soltar agora, a sua opinião é muito importante. Vamos ouvir. Bom dia, paz do Senhor, meu nome é Alex. Eu tô com uma dúvida aqui. No caso, se o pastor ele pode colocar o membro no banco, então como fica o caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes? E quando Jesus ele se encontrou com Pedro à beira da praia, ele falava a Pedro cuidar das suas ovelhas. Por que Jesus então não colocou então Pedro no banco? Essa é a pergunta. Bom, vou deixar aqui o pastor Luciano responder, mas parece que ainda no dia Jesus não tinha constituído igreja, né? É outra dinâmica, né, pastor? A gente não vai usar, não tem como usar esse exemplo, porque é uma outra dinâmica. A gente percebe que Jesus, ele trouxe Pedro para perto na sua ressurreição, quando Jesus aparece. Mas não deixou de corrigir, né? Isso quer dizer, trouxe para perto, corrigiu, né? Orientou. Essa é a função do pastor. O pastor ele tem que pastorear, ele tem que cuidar, ele tem que trazer para perto e orientar essa pessoa. E às vezes a pessoa, ela sai da direção, ela erra, porque exatamente a palavra pecado é errar o alvo, ela erra o alvo, né? Ela comete ali hamartia, ela vai sair do alvo. E a nossa função é trazer para perto, é orientar. E em muitos casos será necessário sim tirar essa pessoa das atividades, cuidar dela, para que ela possa estar sarada e ajudar outras pessoas. Então esse é o caminho. Ou seja, é trazer, é cuidar, é sarar para que essa pessoa não contamine os outros. Exatamente. Olha, eu tenho mais um áudio, deixa eu ouvir e eu volto com o querido pastor Edson. Paz do Senhor, Mais FM, pastores, debatedores. Meu nome é Jefferson Batista, aqui da Zona Oeste. E eu sou a favor da disciplina na igreja, porque senão fica bagunçado. Tudo tem que ter ordem e decência. Tudo tem que ter ordem e decência. Então nós não podemos pegar alguém que está adulterando, roubando, mentindo, profanando a igreja. Pega ele, põe no altar, o povo vai olhar e vai dizer o quê? Oxe, essa igreja aí é bagunçada. A gente anda 1.000 milhas, 2.000, até 3.000, mas quem errou tem que se arrepender. Olha aí, pastor Edson, acho que bem legal essa pergunta aí, porque é dentro daquilo que você disse, né? Andar 1 milha a mais. E esse irmão tá dizendo, a gente anda 2, 3, desde que esse cara se arrepende e mostra Desde que esse cara se arrepende, exatamente. Essa eu acho que é a palavra-chave aí nesse caso, né? Agora, não podemos esquecer, meus amigos, meus irmãos, meus ouvintes, é o seguinte, que a disciplina, a melhor disciplina, ela vem do Senhor. É Deus que corrige, né? Ele que ensina, né? O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele é ele é o maior interessado em ver aquela ovelha bem, saudável, né? Sem tropeçar, sem cair, sem escandalizar, né? Inclusive, eu até trouxe aqui alguns textos bíblicos que falam sobre a disciplina. Olha que legal, pastor Calixto. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Jó 5:17. Não rejeites a disciplina do Senhor. Provérbios 3:11. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Provérbios 12. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Agora, pastor Edson, 15, o senhor 32. tá falando aí, o senhor tá ligando sempre que o maior disciplinador, e isso ninguém tem que discordar, que aquilo que o homem não consegue fazer, só o Senhor faz. Mas isso tira a responsabilidade pastoral de também disciplinar o membro? Não, porque o pastor, ele é o agente, né? A disciplina decorre da aceitação do poder
de mando advindo da autoridade. Então ele tá debaixo daquela Autoridade autoridade de Deus, do ministério. Então o pastor, ó, tem uma fala aqui muito legal aqui do Abraham Lincoln. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então aí sim vai fazer a diferença o líder chamar aquela ovelha, quem sabe pegar o cajado, vem pra cá, varão, você tá vacilante, você tá errando. Ó, aqui é o seguinte, irmão, aqui é o papo reto. Aqui é sério o negócio. Você não pode ficar dando essas brechas mancadas. Aí você vai trazendo os exemplos de pessoas que não receberam a disciplina do Senhor, Anias e Safira, o próprio que foi entregue ali por Paulo. Na mão de Satanás. Você fala, ó, tá vendo aqui, ó, se você não parar de ser errante, o seu fim é esse aqui, varão. É esse aqui que a gente tá então, querendo... Você tá dizendo que a disciplina, ela pode existir, mas tem que ser acompanhada de perto. Acompanhada de perto, né? É que nós temos Olha que só, deixa eu voltar com o áudio aqui pra voltar com o pastor Jal, tadinho, que falou que tá com a boca seca com vontade de falar. Olha aí. Ó, mais um áudio aí, varão. Bom dia, Mais FM. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Francisco, sou aqui do Jardim Guarani, São Paulo. O debate tá bom. Eu tenho uma opinião sobre ele aí, que é o seguinte, eu acho que tem que ser bem separado aí entre obreiros e membrazia, né? A membrazia, ela tem que ser sempre ouvir o evangelho, né? E aí sim tentar seguir. E o pastor ou o pregador, quem tiver na função de orientar. Orientar e, claro, cobrar, mas não com um banco, porque banco para membrazia eu penso que não cabe, né? Agora o obreiro tem que estar em conformidade com a palavra, sim. E aí esse daí sim tem que ser disciplinado para que seja um bom discípulo, né? Seja um obreiro aprovado. Então parece que esse irmão concorda com disciplina só para obreiro, pastor Pois é, Jal. mas aqui, desculpa, pastor. Pode. Só para... Nós estamos falando como que vai colocar um membro de banco, né? Quando eu cito obreiro ou pastor, eu tô dizendo que todos nós somos membros. Somos membros do Eu sou corpo de membro, Cristo. né? Antes de ser pastor Não, e sim, obreiro. claro. Então, assim, não é pegar a pessoa que já não exerce uma função ministerial, você vai falar para ela ficar sentada do quê? Né? Do que ela vai deixar de fazer. Não tem o que deixar de fazer. Nós estamos tratando aqui, no caso, desse obreiro que também é membro. E esse obreiro, esse pastor, nós aqui da mesa, nós somos exemplo para os fiéis. Esse que é o problema, é aqui que pega. Olha só. Pastor Luciano. Vai lá, pastor Jal. Então, o que tem que ficar bem claro é justamente isso. O pastor Luciano colocou bem a respeito de membro. O membro, como que você vai disciplinar ele? Se existe uma igreja com a organização documentária, tudo ok, quem pode ser membro também tem deveres também a se cumprir. Então, um membro, não tem como você afastar ele de atividade, porque ele não tem atividade nenhuma. Mas também, quando tiver algum processo onde envolve a congregação, um membro que está em desacordo também, ele não pode participar de uma votação... de um estabelecimento de algum estatuto, uma mudança estatutária, o membro que está em desacordo, ele também não pode participar. Agora nós vamos falar assim, o obreiro, ele é membro, o pastor, ele é membro, nós todos somos membros do corpo de Cristo. E eu, como pastor da igreja local, eu sou suscetível à disciplina também, se eu estiver em desacordo com a Bíblia e com os estatutos da igreja. Pastor Luciano não é só porque eu não sou obreiro que eu não sou disciplinado. Sim. Olha, deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu já volto com você. Atenção, você que tá me ouvindo, vai lá no YouTube agora, gente. Vai lá no YouTube, faz um favor, clica lá no sininho, vai lá, ó, @maisfm 102.9, clica no sininho, você já vai ficar informado de quando entrar um novo debate, a nova programação vai te mandar uma informação e vai lá, faz assim, sabe o que é isso, gente? Isso é um likezinho, vai lá, dá um likezinho pra gente, por quê? Com isso, a rádio consegue espalhar mais, o YouTube vai entregar mais programação da rádio e as pessoas serão alcançadas. Então, gente, por favor, vai lá. E também no Instagram, @maisfm 102.9, para pastor Jal, para concluir. E então, assim, eu vejo
o que tá sendo muito falado aqui é, mas se colocar o cara de banco, o cara é cantor, o cara é músico, Mas, Jal, e vai aí, matar no o talento cara. Jesus não tirou? Na coisa lá, Jesus não arrancou. O pastor tinha pedido para se posicionar e eu quero me posicionar aqui. Eu creio que tem que tirar mesmo das atividades, porque senão serve de mau exemplo para outras pessoas. E se nós temos ali o cara que é músico, é um bom músico e tal, mas tá em pecado, nós vamos tocar com daquele que causa playback. escândalo. É nós melhor... vamos cantar com playback, mas nós não Exatamente. vamos deixar um músico em pecado lá participando da banda se ele tá dando mau exemplo para a congregação. Como o pastor Luciano colocou, nós somos referência para as outras pessoas como liderança. As pessoas que não sabem como que é ser um cristão, elas vão olhar para aquelas pessoas que estão em evidência na igreja. Olha, muito obrigado essa fala do senhor aí. As pessoas vão olhar pra gente porque Jonatas Eduardo, falando da vida de David de Brainer, ele diz o seguinte: esse homem pregava o evangelho de duas maneiras. A primeira, ele anunciava a palavra, e a segunda, o seu modo de vida anunciava Nossa o Deus maior a quem ele pregação, servia. nosso testemunho. Então, olha, vou ouvir mais um áudio aí, vamos ver. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu gostaria de saber, muitos pastores não querem colocar disciplina na igreja por medo da igreja cobrar disciplina para ele mesmo, para sua casa, porque muitas das vezes a gente disciplina os membros, mas às vezes a gente não disciplina nós mesmos e a própria família, né? Agora apertou aí, eu vou deixar aí, pastor Ney, pastor Ney. Quando nós falamos sobre esse tipo de disciplina, colocar em banco o membro, a gente volta a falar, né? Nós estamos falando de membro, porque nós temos lá em 1 Timóteo a conduta de um obreiro aprovado. Seria tema para um outro debate. Mas o obreiro é membro, sim. pastor. Não, eu O pastor concordo, é porque membro. fica muito pulverizado. Não, mas aí como Sim. que você vai disciplinar alguém que não tem atividade nenhuma na igreja? Vamos lá. Nós temos estatística pelo portal cristão que a igreja hoje ela tem 21 mil processos sobre assédio moral religioso. Aí nós temos também que observar quais são os fatores, em que ponto existem pontos colaterais desta punição de você deixar em banco uma pessoa ou você tratar aquela pessoa e curar. Já que ele é um membro, ele faz parte de um corpo. Da mesma forma que nós temos um membro do nosso corpo que ele pode adoecer, mas ele vai andar junto com o corpo. Concordo com vocês se que não for esse tratado, membro... ele apodrece o restante do membro. Exatamente, mas ele não vai ficar fora do corpo. Não pode. Porque o que acontece? Existem pessoas também que estão sendo disciplinadas dessa forma, que hoje estão sofrendo com depressão, ansiedade. Mas Entendeu? do que depois se queixa o homem dos seus próprios erros. Exatamente. Mas, pastor Ney, eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Essa pessoa, eu tô aqui, ó, só fazer a pergunta. Nós estamos falando sobre eu tô resultado. aqui tristinha, tô amargurada por causa que o pastor me colocou no banco. Não, mas por que o pastor te colocou no banco? Mas, pastor Ney, mas e se essa pessoa já se arrependeu? Porque muitas das vezes aí, pastor, a pessoa se arrependeu quem se arrepende, e o pastor aceita a pune com disciplina, ele no banco. Mas pastor, mas a questão do arrependimento, ele não Deve tem que punição ou não? mostrar frutos de arrependimento. Fruto, pastor. A mulher adúltera mas peraí. Peraí, mas lá não tinha o contexto de igreja. Lá não tem o diferente. contexto de igreja. Quando você fala de igreja, a Bíblia diz que você tem que mostrar Mas o cabeça frutos de arrependimento. O fruto, eu pergunto, o fruto nasce do dia pra noite? Não é um tempo, opa, tô arrependido, mas agora vai mostrar. as suas ações Aí vai a gente mostrar entra que nos você tá... Os nestos da Mas, fé. pastor Ney, Precisa ter paciência. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro senhor. O senhor dirige a igreja, certo? Lá na tua igreja, acontece um caso de um obreiro, acontece uma situação que toda a igreja fica sabendo. Como que o pastor lida com esse obreiro? Ele continua com as mesmas atividades? O obreiro não vai continuar. O membro, nós vamos ter paciência. Mas o obreiro não é membro? Não, sim, mas nós temos um leque. Mas então você concorda com a gente que tem que disciplinar tem o que membro. disciplinar. Porque o obreiro é membro. Da mesma forma que o mesmo Paulo, ele manda entregar alguém nas mãos de Satanás, ele fala para carregar o fardo daquela porque pessoa. O que a gente tá falando então assim, é um leque muito grande. O membro que participa do louvor. Em uma situação. Por exemplo, o membro que tá lá do louvor, que canta na igreja do senhor, acontece essa situação. O senhor permanece com ele ou tira ele? Não. Ele não vai participar.
Mas o que assistiu televisão, ele deve ser retirado? Não, mas são dois exemplos. A igreja já passou dessa época. Não passou. Tem igreja que não passou. Então, mas aí você não pode colocar tudo no mesmo pacote. Exatamente. Se a gente pôr tudo no mesmo pacote, a gente vai ficar em 1 Coríntios 5. Vou dar a palavra ao querido pastor Edson. Tem mais um áudio aí? Olha, agora, pera um pouquinho aí. Não dá pra colocar tudo no mesmo. Eu preciso responder o ouvinte. Como é que fica? Boa. O pastor disciplina o membro? E a família? E a família dele, coisa não. É a pergunta do ouvinte. Então, nós aqui, tudo na Rádio Mais é feito por causa de você. O ouvinte. Então, tem que responder o ouvinte. No meu ponto de vista, o pastor, eu sou pastor local. O pastor, ele deve ter os mesmos critérios ao se tratar de um filho, de um irmão, de um pai, seja de quem for. Tem que ser os mesmos critérios. Da mesma forma que ele vai disciplinar, que ele vai orientar, que ele vai corrigir, o membro, né? Ele deve corrigir. Ele deve corrigir os da sua casa, principalmente os da sua casa. Eu falo isso porque meu pai congregou comigo, né? Meu pai faleceu ano passado, congregou comigo, meu irmão já congregou comigo. Então, assim, família é a mesma situação. O pastor deve utilizar o mesmo critério. Ah, mas na igreja aqui que eu vejo, a igreja ali não faz. Ele está errado, porque o pastor tem que ter o mesmo critério. Agora, voltando aqui, também tem o seguinte, tá? Não é dado direito a membro de querer corrigir pastor. É sacerdote que cuida de sacerdote. Quando um sacerdote morria lá, só o outro podia entrar. Então, querido, o seu pastor deve ter uma convenção, deve ter se for presbiterial, um pastor responsável que corrija o pastor, porque também virou uma ondinha agora de membro achar que tem que mandar em pastor e falar o que pastor tem que fazer. Ah, plantar batata, irmão. Volta pra mim aqui, eu perguntando aqui, eu quero saber de um áudio e eu vou voltar com o pastor Edson, que tá doidinho pra falar. Ouve o áudio, Edson. Oi, boa tarde, aqui é o Anderson de Nova Odessa, Pai do Senhor. Esse negócio de banco é pra quem? Porque assim, eu já fui disciplinado, já fiquei de banco e o próprio pastor que me colocou de banco não ficou de banco quando ele caiu, quando ele errou, quando ele pecou. Então o banco foi pra mim, sendo obreiro, mas não pro pastor, sendo pastor. Ali é cego. Paz do Senhor, irmão. Ó, vamos ouvir o outro áudio. Eu me chamo Cícero. Trabalhei muito tempo com jovens, por exemplo, no Ministério do Belém, Assembleia de Deus. E a respeito de quando as jovens da igreja erram com um jovem da própria igreja, os pastores fazem o casamento, arrumam alguma coisa. Mas e quando há o escândalo? Quando uma jovem da igreja, ou um jovem da igreja, ou seja uma mulher casada, mas como eu trabalhei muito com jovem, acontecia muito. Quando eles quando eles vão procurar alguém que não é da igreja, isso traz um escândalo, faz sexo e comete o pecado de fornicação. Como que os pastores devem agir, então, nesse momento? Mandamento bíblico pode não ter, mas em alguma parte Paulo disse que, dependendo da situação, tem que realmente receber uma advertência. Ou não? E aí, pastor Edson? Pastores, aqui é o irmão Rogério, de Amparo. A disciplina é algo que corrige sim, né, a pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa ela faz parte da instituição, ela tem a consciência, né? E o momento que ela faz aquilo que é errado ou um pecado, ela, fazendo parte da instituição, ela tem a consciência que ela tem que ser assim disciplinada, cuidada, tratada, né? Que a disciplina nada mais é como um retorno, né? Mostrar à pessoa que ainda ela tem a chance de mudar, né? Tá bom? Não é simplesmente expor a pessoa, mas é cuidá-la dela, né? Essa é a minha opinião. Pastor Edson, 3 áudios aí, olha. Um diz que, como é que faz? A menina, o rapaz, adultera, cria escândalo na igreja, vai continuar do mesmo jeito? O outro aqui diz que não, olha, tem que disciplinar, mas tem que acompanhar, não pode só deixar a pessoa lá no banco, esquecer dela.
E aí, queridão? Disciplinando com amor é a proposta do apóstolo Paulo quando ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2. Como é que você disse aí, irmão? Disciplinando o quê? Disciplinando com mansidão, com amor. Então pode se disciplinar sem amor? Ou seja, a disciplina... Tem muito pastor aí que disciplina com violência até, já foi dado o dado aqui. Abusivo, né? Com exposição, quando é a família dele, deixa ali debaixo dos panos, quando é filho dos outros, o couro come. E aí é o seguinte, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade. Ainda mais, Hebreus 12:10, Deus nos disciplina a fim de sermos melhores, né? Então, o que a gente estamos aqui defendendo é a disciplina do Senhor, da forma justa, equilibrada, né? De uma forma coerente, não... Porque assim, pastorzão, o senhor é miliano, né? Já vem de várias caminhadas, vários anos de ministério, o senhor congregou com vários pastores. Tem pastor que ele aprendeu na marretada, apanhando, sendo disciplinado, às vezes por pessoas ignorantes, sem amor, sem empatia. E aí não é porque você foi criado desse jeito, apanhando, sendo ali chicoteado, que você tem que sair também da mesma forma, distribuindo soco pra tudo que é lado. Não, pastor, o que o senhor tá falando, cara, eu tô pensando aqui, é uma verdade, cara. Minha mãe era o seguinte, minha mãe cuspia no terreiro, mandava eu ir buscar pão e falava assim, se não chegar até o cuspe secar, o couro come. Hoje não dá pra mim agir assim mais. Não dá. Não é outro tempo. Então, quer dizer, temos que disciplinar o que o senhor tá falando. Pô, mas não dá pra agir do jeito que a gente agia há 30 anos atrás, é isso? Olha, eu ouvi uma história de um pastor ter colocado o membro da igreja dele o dia inteiro no portão. E ele querendo ter uma audiência com o pastor, ele o dia inteiro pra falar com o pastor, a esposa do pastor, peraí que ele tá orando, daqui a pouco vai te atender. Deu meio-dia, ele foi almoçar, peraí que o pastor tá almoçando e ele vai te atender. 3 horas da tarde, o irmão na porta lá e nada. Quando foi 5 horas, quase 6 horas pra ir já pra igreja, veio um pastor de terno. Irmão, você passou no teste. Vou consagrar você hoje presbítero. Aí, ó, tá vendo? Não murmura não, pode ser Deus. Pode ser Deus provando você e a sua paciência. Tem mais um áudio aí, Vaso? Solta aí, eu volto com o pastor Jal. Bom dia aos pastores da Mais FM. Eu sou Darcy de São Roque. A questão aí em debate entre os participantes são a questão de disciplina do membro que está em atividade na igreja, não é um membro comum de cadeira. Eu sou a favor de que o membro que tem atividade na igreja seja disciplinado em banco, sim, porque senão vira bagunça. Em todos os sentidos, nós somos disciplinados e nós temos direitos e deveres. A paz do Senhor a todos, um bom dia. Olha, Jal, eu acho que uma palavra-chave desse irmão, e aí depois eu queria ouvir também o pastor Ney, nós temos direitos e deveres. E assim, nós estamos falando a respeito de membros de cadeira, por exemplo, que não tem nenhuma atividade na igreja, como se nós, pastores da igreja local, não tivéssemos compromisso nenhum com esse membro também. E nós temos. Nós temos um membro que ele não tem nenhuma atividade na igreja, mas se a conduta dele lá fora não estiver condizendo com a vida cristã, nós temos sim por obrigação chegar nessa pessoa e falar, varão, você tá errando ali, cara, tá dando mau testemunho. Aquela disciplina verbal, nós temos o direito sim de chegar em qualquer membro da igreja. E aí quando entra no âmbito dos obreiros, aí o crivo é mais pesado. Pastor, por exemplo, nós estamos vendo, eu estava olhando até no comentário aqui, falando sobre filhos de pastores que não são repreendidos e tal. Aí depende da igreja que a pessoa faz parte. Eu faço parte de uma igreja onde nós temos lá um Supremo Concílio
que cuida dos pastores e das igrejas. Temos um pastor presidente que também é supervisionado pelo Supremo Concílio. Então, se tem algum líder com algum excesso, algum abuso, também é passível de disciplina. Eu sou passível de disciplina se eu for pego em ato de abuso de liderança na minha igreja. Então, assim, todos nós estamos dentro de um ministério, estamos ligados a um ministério. Tem ordem, tem regras, tem deveres a ser cumpridos. E se você estiver fora, o pastor Luciano colocou um negócio muito interessante. Se você não está obedecendo às regras do grupo de louvor, ainda que não seja um pecado. Sim. Você não está obedecendo às regras, não dá para você fazer parte, cara. Olha, eu queria dizer o seguinte, a W. Pink diz uma coisa legal. A W. Pink, ele diz o seguinte, que toda, não é só porque não é pecado, mas ele diz que a desobediência é o pecado, mas tudo aquilo que gera desobediência, ou seja, ele diz toda negligência gera a negligência do que no caso aqui? De não ir, de não cumprir regra, de não estar no horário. Aí ele diz, toda negligência gera desobediência. Há uma regra que foi estabelecida. E toda desobediência é pecado. É a definição de Adab. Pastor Ney. Nós estávamos falando aqui, o pastor Luciano, tanto o pastor já falou conosco. Vocês me deram um exemplo. Se na sua igreja tiver alguém cantando, se na sua igreja... Agora eu pergunto, e se na sua igreja tiver apenas um membro que está sentado? Você colocaria ele de banco? E qual que seria a penalidade desse banco? Como que seria? Tudo bem, nós sabemos que a pessoa que louva não vai louvar. A pessoa que prega não vai pregar. E aquela pessoa que é o membro que está lá embaixo, lá. Eu acabei que ele de não falar tem... sobre repreender a que pessoa. ele não tem. Falar... Não, mas nós estamos falando do mostra banco. biblicamente da atitude dessa pessoa. Sim, exatamente. Isso daí é uma disciplina que precisa ter verbalmente, conversar. Mas eu quero dizer, o banco para esta pessoa, qual seria, sendo que ela faz parte do contexto de banco? Então, uma coisa, nós estamos falando de pessoas que têm cargo, pessoas que estão ativas na igreja e outras pessoas que foram chamadas para a salvação, que estão lá embaixo, que também estão no contexto de membresia da igreja. Então, mas eu falei já sobre isso. Certo, ela não vai participar sobre reunião solene de congregação, de votação. Ela não pode participar. Então, ela vai ser privada disso, porque ela não condiz com o que o dever de membro exige dela. Eu defendo que o pecado é o maior peso que uma pessoa pode ter e o maior castigo e punição que a pessoa tem. Porque então, mas aí canta em pecado, Sim, louva, prega em pecado na sua igreja. Então, mas eu tô dizendo um membro que está lá que não participa desse contexto. Porque até agora então, vocês estão colocando... Vocês estão colocando... Não, não estou entendendo. O senhor está falando daquele membro que não tem nenhuma atividade na igreja. Como que funcionaria a salvação? Ele está lá. Como que funcionaria o banco para o membro? O membro. Então, funcionaria dessa forma. Se no caso, se a igreja tem essa questão de votação, se a igreja tem essa questão de organização, onde os membros participam... Muito pouco as igrejas, É né? muito pouco, é verdade. Então. Muito pouco. Então, no caso, a pessoa, qual que é a atividade que ela tem? Se ela já não exerce nenhuma atividade, ela vai continuar sem exercer nenhuma atividade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então, pastor Ney, eu queria que o senhor me respondesse. E já eu solto outro áudio aí. Olha só, pensa em uma pessoa que é aquele membro que não tem nenhuma atividade na igreja, mas ele é membro, ele senta lá no banco, ele cultua, ele e tal. E esse cara comete um erro que é público, que não vai trazer escândalo para a igreja, independente. Lógico que um obreiro, o escândalo é maior, o tal que está em visibilidade, mas aquela pessoa também. Porque ela pode não trazer, mas ela traz escândalo na família, que sabe que ela é crente, traz no vizinho, que sabe que ele é crente e tal. Quando você é essa pessoa que está lá no banco e não há nenhum tipo de disciplina, vamos falar aqui que vocês estão falando, ela nunca deve ser mais, de alguma maneira ela é também punitiva. Essa pessoa, quando ele alcançar um cargo maior, ou ele se tornar um cargo maior, que essa é a tendência, é ele tornar um cargo maior. Você acha que ele vai ter o zelo de não fazer? Porque eu já fiz, nada aconteceu, cheguei aqui e de boa... Como é que essa pessoa vai ficar? Vocês acham que não? A opinião do senhor? Sim, a disciplina, o discipulado é exatamente isso, porque é uma formação de um membro. Porque quando nós falamos sobre a membresia da igreja, e já que nós não estamos fazendo separação
entre quem tem cargo eclesiástico e quem está simplesmente sentado, e todos fazem parte de um contexto, nós temos aí dois pesos, duas medidas de questão punitiva. Não, temos que ter. Não dá pra Não você tem como. querer punir ou você Exigir. cobrar de um obreiro a mesma coisa Não que tem você como. cobra de um Exatamente. membro. Então não adianta a gente Eu vou pegar... até defender aqui o peixe aqui, porque aqui é o seguinte, não, eu vou soltar o áudio aí. Quando um membro, o membro da igreja que pecar, vamos supor um adultério, ele tem um tempo aqui determinado, tal, cada pastor de acompanhamento, vamos dizer 6 meses. Se for pastor, irmão, em Madureira é 5 anos. Exatamente. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu vou ouvir o áudio e volto com o Edson aqui, que tá doido pra falar. Ó o áudio, Edson. Bom dia. Referente a este caso da disciplina dos obreiros, o que a gente vê muito em nossas igrejas são quando um obreiro, né, ele comete vários erros, até erros bíblicos dentro da congregação, erros ministeriais, tá? No posicionamento do ministério que ele aceitou para a vida dele, depois ele não segue a conduta como se deve ser, mesmo como diácono, presbítero e evangelista. E aí o pastor da congregação disciplina ele, né? E depois o outro pastor de outra congregação, até mesmo do mesmo ministério, do mesmo perto, já agrega ele. Então, quer dizer, se o pastor da congregação está disciplinando o obreiro, o outro da outra congregação do mesmo ministério aceita ele com os mesmos erros, deixando transparecer que ele é o bom pastor, né? E o que está orientando e disciplinando é um pastor mau. Então tem que acabar com isso, né? Tem que voltar a ter a ética de os pastores, antes de agregar um obreiro, perguntar como é que foi que ele tá, a causa dele tá saindo da congregação. Rapaz, Isso a irmã também tá acontece falando muito aí nas igrejas. de ética pastoral e que isso é muito sério. E aí, por isso que eu disse pra vocês, para nós definir. O cara sai daqui, apronta, mas muitas vezes na outra congregação recebe ele com bonzinho. Por quê? Porque o pastor muitas vezes não tá nem pensando na vida daquele cara, de ajudar, de levar. Tá pensando assim, eu sou bonzinho, o bom pastor. E aquele cara que não presta porque disciplinou. E aí, Edson, como é que dízimo fica? ele não deixou de receber, né? Essa é a questão, né? Mas dízimo é obrigação de crente, disciplinado ou não. Mas o dízimo é santificado na hora do pecado. Mas um erro, pastor, não pode cobrir outro erro. Porque o dízimo Porém, pode a fazer o que palavra do quiser na Senhor igreja. diz, né? Se você tiver algo contra o seu irmão, antes de deixar, vai lá e acerta. Nem oração é ouvida. princípio da ceia, né? Nem oração é ouvida. Se o senhor me permite, eu quero... Vai lá. Vai lá, deixa eu ouvir o Edson. O tema é disciplina na igreja. E tem um texto aqui que fala sobre disciplina na igreja, que é usado muitas das vezes fora do contexto, né? Esse texto aqui que eu vou ler, ele é usado para quando tem 2, 3 na igreja. Olha, esses bancos aqui não tem problema, tem anjo aí sentado. Olha, tem 2, 3 pessoas na igreja, mas a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. Jesus está aqui, né? Jesus está com 2, com 3, com 1, onde ele quiser. E esse texto ele é usado equivocadamente por muita gente nas igrejas. O texto fala de disciplina, né? Eu estou me se referindo a Mateus capítulo de número 16, versículo 18 e 19. Aqui vai dizer, em verdade também vos digo que se 2 de vocês na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou. Então, estamos esquecendo do perdão do 70 vezes 7. Quando a pessoa é mais perdoada, mais ela ama. Eu sempre ouço isso do pastor Deiró de Andrade, do Ministério São Mateus. Quando mais a pessoa perdoada, ela ama mais, porque ela acaba sendo, do ponto de vista pedagógico, pastor Luciano, ela, poxa, fui perdoado, o pastor
ele me tratou com carinho, com respeito. Vou fazer de tudo agora pra mim não... Vai e não peques mais, né? Então eu acredito no perdão instantâneo, automático. E dependendo, evidentemente, o senhor começou a costurar essa ideia, essa tese no começo, de cada caso. Evidentemente, né? Cada caso vai ter que ser analisado de acordo ali com o pecado, com o que a pessoa, né? Não tem essa... eu ouvia muito falar, não existe pecadinho e pecadão. Mas existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Exatamente, e as consequências maiores Mudam, e menores. As consequências mudam, né? Exatamente, então eu acredito que o 70 vezes 7 proposto por Jesus, não é isso? Pedro achava que era 3 vezes, cultura judaica. Não, vamos perdoar aqui uma ofensa 3 vezes. E aí, 7 vezes. Aí Jesus dá uma lição pra ele. Pedro, não é nem 3 nem 7, mas 70 vezes 7. Veja bem, o texto que o senhor citou é muito lindo e Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Só não podemos esquecer da segunda parte da história que Jesus conta uma parábola para explicar isso. Quando você não perdoa, aí vem a correção e uma punição. Pega ele, lança ele na cadeia e deixa ele lá até que ele pague tudo que ele deve. Tá lá no texto. Pastor Luciano, como é que fica essa questão? Cara, isso também não tem contribuído para que o membro não aceite a disciplina, seja corrigido pelo Senhor, amadureça na fé, Se abandone, se santifique. Busque a Porque santificação. o cara sai daqui, o cara sai da igreja do Jau, aí eu, o pastor Calixto, ou muitas vezes de uma mesma congregação, como a irmã disse, eu pego o cara, ponho o cara lá em cima, todo tempo, não há disciplina, mas a intenção algumas vezes é denegrir a imagem daquele outro pastor, que é o que a gente tá vendo hoje. A igreja, não, pode vir, que aqui não tem esse negócio de disciplina, aqueles caras não te amam, vem pra cá que eu te amo. E aí, como é que fica, Luciano? Pois é, e assim, acontece às vezes que o cara é talentoso, né? O cara é um talentoso. Esse é o problema, né? O cara é um Na músico maioria das talentoso, vezes é o cara prega muito. Daí, o que acontece? Parece que o outro pastor olha aquilo ali como uma vantagem. Mas o cara fez um estrago em outro lugar. O cara deixou um buraco lá em outro lugar e vai fazer aqui também. Então, nós, pastores, aqueles que dirigem a igreja, precisam tomar muito cuidado com isso. Olha só. Porque às vezes a pessoa não aceita a disciplina, ele pula fora. Né? Uma igreja, por exemplo, como a Assembleia, que é uma igreja grande, né? O cara sai daqui, vai lá pro outro lado e acha que tá tudo bem. E o pastor lá não vai buscar muita referência também. O cara tem um talento, coloca lá em cima do altar. Mas é uma pessoa doente. É uma pessoa doente que vai causar problema. Eu falo porque eu já cometi esse erro. Comete. Eu já cometi. Pela necessidade. A gente erra, né, Varão? Você entendeu, pastor Edson? Pela necessidade, eu tô ali, Brasilândia, ali, fazendo o meu trabalho. Quebrada. Então, às vezes, chega uma pessoa, você fala assim... Caramba, você não tem tocador. Aí chega o cara... O cara é a salvação. Você fala, minha salvação. Quando você vai ver, meu amigo... É um demônio. Nós podemos... E aí, Ney? Como lidar com um caso desse, Ney? É como eu falo, é um tema bastante pulverizado. Por quê? Porque nós temos aí a intenção produtiva. Qual que é a intenção produtiva? O pastor, no meio da disciplina, ele vai pegar no braço daquela, vai fazer gabinete, vai discipular. E vai... Por quê? Porque existe alguém que cometeu um ato, que está disposto à mudança, mas também tem o outro lado do acompanhamento do pastor. Esse daí, ok. O pastor está exercendo de forma, digamos assim... Bíblica, entendeu? Exercendo a sua função em disciplina. Mesmo porque tudo que a gente vê de disciplina na Bíblia é sempre do pai para o filho. Todos os exemplos de pai para o filho, de Deus para nós. Não tem um intermediário aí. O outro lado é uma disciplina de forma vingativa, digamos assim, entre aspas, vingativa. Você cometeu isso, você está paralisado, você não vai poder fazer e simplesmente encosta a pessoa ali. Isso daí não tem produtividade, nós sabemos que isso daí acontece muito. Então, mas e a pessoa que não aceita a disciplina, ela fala, eu vou sair do ministério. Eu sou daquele cara. É isso que está sendo pautado. Corrige o sábio e fará mais sábio. Corrige o ignorante, ele te fará teu inimigo. Vai fazer seu ali inimigo. na hora da pastoral. Ele vai dar o fruto Por dele. isso que o pastor tem que chegar, trazer mas aí, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Nós estamos perguntando, vou te ser muito sério perguntando para você. Sim.
Porque Paulo vai falar dos irreconciliáveis, intratáveis. Por mais que a gente faça, que você dá oportunidade, que você trata. Muitas vezes o pastor segura no peito o problema daquele cara e o desgramado não muda, é irreconciliável, é intratável. E aí, como que você recebe esse cara na sua igreja? Por mais que vão citar aqui que ainda a igreja não estava estabelecida, mas nós temos dois exemplos. Temos dois exemplos que é Pedro e Judas. Qual que é a diferença dos dois? São dois perfis de pessoas que tem dentro da igreja. Um é que se arrepende, o outro que não se arrepende, que ele não aceita a repreensão. Jesus acompanhou os dois de uma forma semelhante. Agora, não compete ao pastor jogar um para lá e o outro para cá. Mas a pergunta é, você receberia Judas na sua igreja? Olha... Colocaria de tesoureiro? Você colocaria o Judas de tesoureiro Jesus lá? falou que amava ele. Então, Jesus amava, mas você colocaria ele de tesoureiro lá na sua igreja? Mas ele não foi o tesoureiro o tempo todo? Não, foi. Eu tô perguntando se você colocaria depois da revelação. A gente não vai saber. A gente só vai conhecer as pessoas na caminhada. Mas a questão aqui, pastor Edson, o pecado de Judas já foi revelado. Já foi revelado. Então. E Jesus já falou pra ele, amigo, o que você tem que fazer, faz logo. Vai depressa. A questão, a pergunta... Com a nossa vida em oração. Pra Deus estar nos direcionando sempre. Tá saindo um pouco do foco aqui do O pastor Calixto, tema, né? ele falou, colocaria Judas na sua igreja? Colocaria Pedro? Também na igreja? O Pedro com todas, cortando a orelha com a espada. Imagine. Eu coloco, é melhor um cara que corta a orelha de alguém querendo defender Jesus do que um desgraçado que vende ele por 30 moedas. Mas vai com o perfil de Pedro aqui, deixa eu ouvir o áudio. Aceita no concílio. Deixa eu ouvir o áudio. Normalmente a gente não sabe vou onde vem polemizar isso aí, mas eu vou repetir. Né? É melhor receber um membro que tenta defender Jesus e corta a orelha do que um desgraçado só não que passa no concílio. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ouvir o áudio. Bom dia, graça e paz a todos. Então, eu estou meio que indignado sobre o processo de correção de colocar de banco, pois veio à tona aí de um ministério muito grande, o estado de São Paulo, um diácono que abusou de várias crianças, 9 crianças, tanto família quanto de vizinhos, veio à tona agora, o caso está na polícia e esse diácono não foi para banco, o presidente, o pastor local sequer puniu ele está exercendo o cargo normalmente. Isso é um absurdo, gente. Olha aí, voltamos àquela questão, pastor Edson, pastor Ney, pastor Luciano, do começo da conversa. Porque como é que fica a igreja diante da sociedade? Sim, tem que ter exemplo, né? Tem que ser certo. Até porque as pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos vendo, né? Eu tô acompanhando aqui, simultaneamente, o chat. Tem muito comentário legal dos ouvintes aqui. Muitos comentários muito bacana, viu? Falando aqui sobre disciplina, né? Tem uma aqui, ó, do Tiago Saulos. Fala assim, a disciplina é falar a verdade, à luz da palavra, e confrontar o erro cometido com a intenção de ajuste para um bom andamento da obra. Esse é o objetivo da disciplina. Pastor, então, Ney, agora veja bem, que nem desse caso aí. Quando a igreja não toma uma posição, não parece que ela está sendo... Não parece, olha bem, eu não estou dizendo que é. Eu digo assim, para a sociedade, até, Ney, você está na quebrada. É ou não é? A quebrada é o seguinte, você é crente, irmão? Então você é crente, João, anda como crente. Porque se você diz que é crente e não anda como crente, a própria quebrada cobra. Cobra ou não cobra? Então o negócio é o seguinte, e a igreja? Como é que é? Se o mundo cobra, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, como é que vocês vão entrar no reino, querido pastor Luciano? Isso é uma questão, pastor Calixto, e que ela não é somente um problema dentro da igreja evangélica. Isso também acontece, por exemplo, na igreja católica. E tivemos o exemplo desse papa, que foi um papa que tentou realmente consertar essas questões que envolvem abusos, né? Sobretudo abuso sexual. A igreja, ela tem que estar posicionada. O pastor, ele não pode ser conivente. Como que um pastor lida numa situação como essa? Isso é um crime. Chama a polícia. Ele tem que chamar a polícia, ele tem que ser o primeiro a chamar a polícia para que uma situação como essa não venha trazer transtornos maiores para mais famílias. Então, se um pastor sabia de uma situação como essa, já existia uma denúncia, esse pastor, ele também deve ser cobrado.
Porque, de certa forma, ele foi conivente. Ei, gente, é sério o negócio. Se eu voltar para um áudio aqui, porque o nosso... Eu já tive... Desculpa, pastor, só para terminar minha fala. Já tive problemas de pessoas assim dentro da comunidade com adolescentes. E eu tive que enquadrar e a pessoa saiu da igreja. Mas já aconteceu situação assim na minha igreja. Olha só que triste, né, gente? E aí? A igreja disciplina, o pastor põe o cara de banco ou deixa ele com todas as suas atividades normais? E a pergunta que eu digo é, e aos olhos da sociedade? Tem algum áudio aí, varão? Solta. A paz do Senhor, meus irmãos, acredito assim que tem que haver disciplina, sim. E a disciplina, ela, pro crente, ela corrige, sim. E para aquela pessoa que peca e pede perdão, com certeza alcança a misericórdia. Nós passamos por uma situação, vamos ver, de 2 jovens, 2 adolescentes batizados, fazia parte do grupo de jovens da igreja, e pecaram, erraram. O pastor sabiamente conversou com esses 2 jovens, conversou com os pais, colocou ambos em disciplina. Graças a Deus, os 2 estão firmes, largaram a vida errada que estava tendo e hoje é uma bênção na igreja. Olha só, eu vou pedir aqui para os pastores. Olha, gente, eu tô impressionado com o áudio desse irmão, viu? Até a Ione tá chorando. Olha, eu tô impressionado de verdade. Por quê? Porque na 99% as pessoas só falam mal dos seus pastores. Só liga aqui para falar que o pastor tá mal. Mas esse irmão disse, a atitude sábia do pastor, que cuidou, que disciplinou, tirou, e hoje tá lá os 2 jovens recuperados, pastores. Né, Jal? E aí, Jal? Então lá uma benção na igreja. Sim, no nosso ministério... Sem passar pelo banco. Não, no nosso ministério... Não, ele diz lá que foi afastado, sim. No nosso ministério já teve caso, assim, de pessoas que tinham cargo de evidência no ministério, que foram afastadas das atividades, foram tratadas durante um período, acompanhadas, gabinete pastoral, visita na casa e tal, e hoje estão de volta nas atividades. Isso é uma benção. Entendeu? Isso é uma benção e valoriza os pastores que tiveram esse cuidado. Na minha igreja, até as crianças têm disciplina, irmão. Tá bagunçando na salinha? Vai sair da salinha e vai sentar com o pai lá na nave do culto. E os primeiros... Olha só, e os primeiros eu queria, mas a Ione já tá querendo me mandar embora. Eu já tô para ser despedido da rádio. Aleluia. Então não tem mais tempo. Eu vou voltar aqui com vocês agora. O nosso tempo já estourou. Pelo jeito o debate precisa de muito mais tempo. Eu vou dar aqui 1 minuto aos senhores, que é o tempo estourado, para as considerações iniciais. Eu vou começar com o querido pastor Jal. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, revendo o pastor Luciano, o pastor Calixto, conhecendo o pastor Edson, o pastor Ney. E queria mandar um abraço lá para a minha igreja, né? Comemorar em Itapevi, que está lá na rua Rosângela Mariana Lima, 504, no bairro do Engenheiro Cardoso. Temos cultos às quartas-feiras, às 19h30, e domingo, às 18h. Só o primeiro domingo que é culto da família, nós fazemos de manhã. Inclusive, nesse domingo, nós estaremos lá fazendo uma feijoada, acabar o culto. Todo mundo vai para o estacionamento da igreja e nós estaremos lá em comunhão. Amém? Vou passar lá, João, para comer uma feijoada. Bora lá. E só para finalizar aqui, a disciplina ela vem para o melhor andamento da obra de Cristo. Nós não somos maus, o nosso intuito não é punir ninguém quando nós tiramos ela da atividade, afastamos ela da atividade. E sim, nós estamos aqui blindando a pessoa de um mal maior depois lá, continuando com essas práticas. Querido pastor Edson, para suas considerações finais, 1 minuto. Pastor Calixto, sem palavras, eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse debate, né, nessa conversa sadia, trazendo luz aí para o tema tão importante para nossas congregações, de modo geral. Muito obrigado pela oportunidade, conta com a gente sempre. Para você que está passando por um processo disciplinar, para você que está errante no caminho, para você, pastor aí, que às vezes está perdendo o cabelo, tá ficando careca, né, pastor Luciano? Tentando problema. Tenho-vos dito isto para que tenha paz, para que tenha em mim tenha paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. A Bíblia na Quebrada está nas redes sociais, pastor. Segue lá a Bíblia na Quebrada, pastor Edson Senedino. Quando você compra um boné, pastor Luciano, compra uma camiseta, você ajuda os nossos projetos, evangeliza através das camisetas dos boné. E é isso. Muito obrigado aí, sem palavras. É isso aí, gente. Segue lá a Bíblia na Quebrada, chapéu da hora eu ganhei hoje aqui. Olha que caneca bonita. Quem tá aí no YouTube tá vendo. Bíblia na Quebrada. Obrigado, pastor Edson. Valeu, querido pastor Luciano, suas considerações. Muito bem, pastor Calixto, obrigado pelo convite, obrigado a toda a produção da Rádio Mais FM, obrigado aos pastores da mesa pelo presente, pastor Edson, adorei. Tamo junto. Não é o Cê primeiro, benção, você sabe que eu referência já... pra mim. Você sabe que eu já tenho o teu outro boné. Você é benção demais. Obrigado pelo carinho. Indico o pessoal do presídio pra ir pra sua igreja lá. Quem é da Zona Norte, procura o pastor Luciano da Norte. O Nil, mandar um abraço pro Nil aí. Nil, tá... Muita gente interagindo, mandando mensagem, mas nóis, não deu pra citar todo mundo, mas tamo junto, né, Ione? Tá certo. Gente, obrigado então pelo carinho. Sou pastor da Vale de Bênção, Brasilândia. Pra você conhecer a nossa igreja, você pode ir. Ali é embaçado, hein, mano? É um lugar muito abençoado. Mas né? de Deus, cara. Eu fiz muita entrega lá. Eu tinha uma loja ali no Jardim Peri. Olha só. E ali é da hora. O povo ali é benção de Deus. É um povo muito abençoado. Então tá aí o convite para você vir conhecer a nossa igreja, Vila Brasilândia. Sou pastor da Vale de Bênção. Para mais informações, para falar sobre dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação, responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que ajuda pessoas em situação de rua, crianças na África. Você pode me chamar no Instagram, tá aqui embaixo, quem tá no YouTube, é o @Luciano Escala. @Luciano Escala no Instagram, ou então no meu WhatsApp, é o 011 96424 2661. Precisando de ajuda acerca de dependência química, fale comigo. E se você pode nos apoiar nos projetos sociais, tem o nosso, o Pix do projeto, tá aqui, é o 17 668 756 0001-06. Nessa sexta-feira nós vamos levar comida nas ruas. Se você pode, colabore conosco. Obrigado, pastor. Querido pastor Ney, suas considerações finais. Olha, antes mesmo, dizer aqui do projeto do Ney na Cracolândia, pastores na rua. Pastores de rua. Da hora, olha aí, ó. Olha aí, gente, olha aí, ó, que da hora. Ganhei a camiseta e um dia eu vou lá com o Ney lá. Isso aí. Segura aí que é isso aqui, gente, é que é o importante do evangelho. Isso. Valeu, pastor Ney. Evangelismo é algo que nós temos em comum aqui nessa mesa e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado, pastor Calixto, pastor Luciano, grande honra ter te conhecido, pastor Diá, pastor Edson, que Deus fortaleça essa aliança. Pastores de Rua está presente na Cracolândia, Praça da Sé, em todo o ventre de desgraça que tenha, nós vamos estar lá. E você, pastor, que tem alguém aí que está de banco, manda o seu obreiro para nós. Nós vamos fazer um alinhamento espiritual nele. Nós recebemos muitas pessoas que muitas das vezes estão até esmorecidas na fé e através do trabalho missionário essas pessoas são impulsionadas e são devolvidas aos seus ministérios com alinhamento profético. Pastores de Rua, você pode nos acompanhar. A nossa página é Grito de Rua BR ou então Pastores de Rua BR. Nenhuma dessas páginas você também vai ter acesso ao meu Instagram pessoal, que é Pastor Ney Viana. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, pastor Ney. Vamos lá para a enquete do programa de hoje. Vamos ver como é que ficou a enquete. Rapaz, disciplina na igreja. O pastor pode colocar um membro de banco? 81% diz que sim. 19% diz que não. Olha, o povo está dizendo, tem que corrigir a crentalhada, pastor. Gente, valeu, até amanhã, até o próximo debate aqui na Mais FM, em nome de Jesus. Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo